Olá, eu sou Roberto Amaro, crente e administrador público. Este é mais um conteúdo do projeto Igreja Integrada, que você encontra em www.igrejaintegrada.com.br. É fato que toda igreja que cresce tem um culto inspirativo. O culto inspirativo tem duas características. A primeira é agradável para Deus e a segunda é atraente para as pessoas. Neste vídeo, trataremos da organização do culto público da igreja. 10 dicas para a organização do culto inspirativo na sua igreja. Primeira dica: cuide do ambiente do culto. Certifique-se que o chão esteja limpo, que os assentos estejam confortáveis e também limpos, que a iluminação seja suficiente, que o som esteja ajustado, que os slides estejam prontos, que os instrumentos estejam afinados e que tudo esteja em completa ordem. Segunda dica: prepare o programa do culto com antecedência. Confirme se as músicas estão prontas. Certifique-se de que os recepcionistas, os conselheiros, a equipe de som e vídeo e etc. estão preparados. Imprima o programa e distribua a cada participante, pois as pessoas gostam de saber o andamento da programação do culto. Terceira dica: o pastor deve estar na igreja um bom tempo antes do culto. Assim, poderá se preparar para os imprevistos, conversar sem correria sobre os últimos detalhes do culto, cumprimentar as pessoas que chegam e assim por diante. O tempo antes e depois do culto é importante no contato do pastor com sua igreja. Para os membros, este é o momento alto da semana em que podem trocar algumas palavras com o seu pastor. Quarta dica: comece com uma música animada e empolgante. A parte inicial do culto deve abrir as pessoas para a presença e para a palavra de Deus, e não fechá-las. É engano pensar que as pessoas vêm ao culto automaticamente em condições de adorar a Deus. É para isso que serve a primeira música. Quinta dica: permita que várias pessoas participem do programa do culto. Outros irmãos podem apresentar partes do culto: a leitura da Bíblia, o louvor, as orações, comunicar os avisos e assim por diante. Sexta dica: planeje o culto em volta do tema. O culto deve ser uma obra unificada. O salmo, os cânticos, o número especial, o sermão, o hino do coral, a bênção, tudo deve ter coerência e apontar na mesma direção. Todas as partes do culto devem se complementar. Isso exige que o culto seja preparado com antecedência. Sétima dica: reduza a quantidade de avisos no culto. Os avisos podem ser exibidos em slides e transparências após o culto. Podem ser impressos ou afixados em quadro de avisos. Avisos impressos são mais precisos, objetivos e práticos. Limite os seus avisos a 3 ou 4 assuntos importantes e que digam respeito à igreja toda ou à maioria dos membros. E depois diga: todos os demais avisos estão no boletim da igreja. Oitava dica: cuidado com as ofertas no culto. Devemos ser muito discretos nessa questão. Apesar de ofertar também ser culto, 2 Coríntios 9:7, devemos cuidar para que esse momento não seja constrangedor para alguns, especialmente para os visitantes. Nona dica: introduza a regra dos 3 minutos de atenção aos visitantes. Nos primeiros 3 minutos após o culto, nenhum membro da igreja deve conversar com pessoas conhecidas.
3 minutos é o tempo que os visitantes de primeira vez e os membros que estão à beira do caminho levam para ir embora caso ninguém fale com eles. 10ª dica: ninguém sai sem um abraço. Não permita que ninguém saia do culto sem ter sido abraçado. Para muitas pessoas, esse é o único contato físico que terão durante toda a semana. Pense nisso. Há 3 momentos para um abraço no culto. No primeiro momento, o abraço na entrada da igreja. Fica por conta do grupo de recepção ou do pastor da igreja. O segundo momento, o abraço é durante o culto. O dirigente do louvor incentiva as pessoas a cumprimentarem seus vizinhos e se apresentarem a eles. O terceiro momento, o abraço é no final do culto. O pastor vai até a saída cumprimentar a todos. Importante, nesse caso, o pastor deve se dirigir à porta da igreja antes dos presentes começarem a sair. Alguns lembretes finais. Lembrete 1. O culto inspirativo precisa ser organizado e preparado com muito zelo. Devemos fazer o melhor para Deus usando todo o nosso potencial. Eclesiastes 9:10. Lembrete 2. Não nos esqueçamos que a forma do culto não substitui o seu conteúdo, mas pode haver na forma uma verdadeira expressão de zelo pelo Senhor e por sua obra. O mesmo culto que agrada a Deus pode também impactar os homens, até mesmo aqueles que ainda não são salvos. Que sejamos instrumentos de Deus para que, no nosso zelo, Ele possa atuar com mais eficácia. Os créditos por esse conteúdo. O texto original é do pastor Luiz César de Araújo. Culto inspirativo é uma das marcas do livro Crescimento Natural da Igreja, de Christian Schwarz. No próximo conteúdo, eu vou disponibilizar algumas ideias de formulários para você usar em sua igreja. Um forte abraço! Vejo você no próximo vídeo.